cruel sequestro de Colleen Stan, torturada durante 7 longos anos, onde ela era violentada e mantida em uma caixa durante 23 horas do dia. A jovem foi vítima de um casal sombrio, manipulador, que fizeram ela até assinar um contrato permitindo eles a cometer esses abusos. Oi gente, meu nome é Vanessa Mariano e no Histórias Impressionantes de hoje vamos conhecer a história de Colleen Stan. Colleen Stan nasceu no dia 31 de dezembro de 1956 e morava com sua família em Riverside, Califórnia. Ela era a filha mais velha e tinha outras 2 irmãs. Seus pais se separaram, mas eles continuaram morando na mesma rua. Mesmo com os pais separados, ela teve uma boa criação e uma convivência com as suas famílias. Assim, Colleen cresceu, ela se destacava por seus longos cabelos e seu belo sorriso. Ela se formou na escola e como ela ainda não sabia o que ela queria fazer, se ela queria fazer faculdade, se ela queria somente trabalhar, ela decidiu então que ao menos ela queria se mudar. Então, ela vai morar com uns amigos em Eugene, no Oregon. E foi aí que chega o dia 19 de maio de 1977. Colleen tinha uma festa de aniversário para ir, só que a festa ficava a 600 quilômetros da sua cidade, ou seja, bem longe, né, gente? E ela estava sem carro, seu carro estava quebrado. Bom, aí você pensa, ela vai pegar um ônibus, um avião? Não. Colleen foi para a beira da estrada pegar uma carona. Com quem, vocês me perguntam? Com quem estivesse passando. Eu sei que assim como eu, vocês também devem estar achando isso um absurdo. Não que caronas não sejam comuns hoje em dia, afinal temos até aplicativos para isso. Mas o que Colleen fez foi ir para a beira da estrada e fazer aquele clássico sinal com o dedo e torcer aí para conseguir uma carona direto até a cidade que ela ia, ou ir pegando várias até chegar no seu destino. Pedir carona na década de 70 era muito comum, de verdade. As pessoas eram muito acostumadas a se locomover dessa forma. Elas iam para a beira da estrada e pedir carona para elas era normal. Bom, a Colleen então foi para a beira da estrada e começou a pedir carona. Ela recusou 2 caronas por não se sentir à vontade com as pessoas que pararam. Ela se sentiu insegura e resolveu aí recusar. Após recusar essas 2 caronas, ela aceitou a oferta de um casal com um bebê que estava em uma van azul. Ela imaginou que estaria segura ao lado de uma aparente família tranquila, mamãe, papai, bebê, uma família bela e feliz. Quem desconfiaria, não é mesmo? Mas esse foi o maior erro da sua vida. Infelizmente, a garota acabou descobrindo que cometeu um terrível erro ao entrar naquele carro. Sua segurança, seu bem-estar e, pior, sua vida estavam em risco dentro daquele carro. Mas quem era o casal que ofereceu aquela carona? Bom, o motorista era um homem chamado Cameron Hooker, de 23 anos. Sua esposa se chamava Janice Hooker, ela tinha 19 anos. Pouco se sabe do início da vida de Cameron e menos ainda da Janice. Cameron nasceu em Alturas, Califórnia, em 5 de novembro de 1953. Sua família se mudou muitas vezes em sua infância até se estabelecer em Red Bluff no ano de 1969, quando ele já tinha 16 anos. Em 1972, Cameron se formou no ensino médio e começou a trabalhar em uma madeireira local. Ele conheceu a Janice no ano seguinte. Janice tinha apenas 15 anos na época e ela foi muito abusada por sua família e nunca tinha namorado antes de conhecer o Cameron. Devido ao seu histórico familiar e por nunca ter tido um relacionamento, Janice foi um alvo fácil para Cameron praticar com ela todas as suas maldades. Janice era muito submissa e não oferecia nenhuma resistência. A relação era extremamente abusiva e violenta. Cameron era um sadomasoquista, gente. Sadomasoquismo é a busca pelo prazer gerado pela imposição e pela dor. A prática não está relacionada somente ao sexo, mas a todo tipo de prazer. Então a pessoa sente prazer em sentir dor ou provocar dor no outro. Basicamente é isso. Como eu disse, a Janice era muito submissa e não demonstrou nenhum tipo de resistência quando Cameron apresentou para ela o sadomasoquismo e nem quando ele levou ela em seu cativeiro, aonde ele costumava cometer as suas práticas sadomasoquistas. Sim, gente, ele tinha um cativeiro. O jogo favorito do Cameron era prender a Janice pelos pulsos completamente nua
e atingir ela várias vezes com um chicote. Em uma ocasião, ele quase matou a Janice afogada. Enfim, para mim, o que ele fazia era tortura, mas cada um com o seu cada qual. O casal se casou em 18 de janeiro de 1975. Sim, gente, mesmo passando por tudo isso, a Janice se casou com o Cameron e queria formar a sua família. Mas Cameron tinha um plano muito maior para a sua vida e ele contou seus planos para a Janice. Cameron disse que pretendia sequestrar uma estranha e forçá-la à escravidão sexual para que ele pudesse ter uma homenagem atual, ou seja, abusar da mulher sequestrada junto com a Janice. Janice, gente, aceitou que Cameron sequestrasse uma mulher para fazer de escrava sexual, mas com duas condições. Cameron só chicotearia a escrava, ele não poderia mais chicotear a Janice, pois ela queria engravidar e ter filhos sem nenhum perigo. Então, assim, não sei se a Janice gostava tanto do chicote. A segunda condição era que o Cameron só faria sexo com penetração com a Janice. Ele não poderia fazer isso com a vítima. Para a vítima, basicamente, só ia sobrar aí mesmo a tortura. E o Cameron aparentemente aceitou as condições da Janice, então o casal pega a estrada com sua van azul, procurando jovens mulheres aptas a serem transformadas em escravas sexuais. E quem foi aí a vítima indefesa? A Colleen. Quem diria que aquele casal com um filho em uma van iriam sequestrar ela e a manter como uma escrava sexual na casa do casal em Red Bluff, Califórnia, por mais de 7 anos, entre os anos de 1977 e 1984. Sim, gente, Colleen foi mantida como uma escrava sexual durante 7 anos. Voltando ao dia do sequestro, como eu disse, a Colleen só aceitou a carona, pois ela viu a Janice, que estava, no banco do passageiro, segurando a sua bebê. Então, ela confiou que seria uma família tranquila para ela pegar aquela carona. Durante o trajeto, o Cameron parou em um posto de gasolina e a Colleen foi ao banheiro. Segundo ela, uma voz disse para eu correr e pular uma janela e nunca mais olhar para trás. Mas, infelizmente, a Colleen não ouviu essa voz. Ela acalmou os seus medos e voltou para o carro. Deus, né, gente? Pena que ela não ouviu. Quando ela voltou para a van, ela encontrou uma caixa no banco de trás que não estava lá. A Colleen não sabia o que era, mas ela não perguntou ao casal nada sobre aquilo e eles também não falaram nada. Algum tempo depois, Cameron saiu da estrada e parou em uma área isolada. A Janice saiu da van com a criança. O Cameron, então, ameaçou a Colleen com uma faca e depois a algemou, amordaçou, vendou os olhos e a forçou a colocar uma caixa de cabeça especialmente construída por ele. Eu acredito, gente, que esse caso tenha inspirado a série brasileira Bom Dia, Verônica. Não sei se vocês já assistiram essa série, mas quem não assistiu, assistam, tem aí na Netflix. Na série, que conta a história da escrivã da Delegacia de Homicídios Verônica Torres, a produção também conta sobre a vida de Janete, que é a vítima de violência doméstica, por parte do seu esposo, Cláudio Brandão, que além de oficial da polícia, é um serial killer. E toda vez que ele atacava uma mulher, ele obrigava a sua esposa, Janete, a colocar uma caixa na sua cabeça. Eu vou mostrar uma foto aqui para vocês e eu acredito que a caixa usada em Colleen era algo parecido. A caixa que foi colocada na Colleen era revestida de espuma e podia ser regulada na cabeça da pessoa. Então a caixa abafava qualquer ruído que a pessoa tentasse fazer. Voltando para o caso, o casal voltou para sua casa e penduraram Colleen pelos pulsos em uma viga antes de remover a caixa e cortar as suas roupas. Uma vez nua, Cameron a chicoteou repetidamente enquanto Janice assistia. Depois que ele terminou, o casal tiveram relação íntima na frente da Colleen. Depois disso, Colleen foi forçada a entrar em uma caixa de madeira apenas um pouco maior que um caixão. Nos meses seguintes, Cameron levaria Colleen para uma sessão diária de tortura, incluindo chicotadas, choques elétricos, passar fome, entre outros abusos. Tanto que Colleen perdeu, gente, 22 quilos após o primeiro mês em confinamento.
Em agosto, Colin foi autorizada a tomar o seu primeiro banho desde a sua captura, que foi em maio. Em novembro, ela começou a fazer pequenos afazeres pela casa, trabalhando nua. A família perturbada de Cameron e Janice se mudou de sua antiga residência. No novo local, Colin continuou a ser mantida na caixa de madeira parecida aí com um caixão, que era colocado debaixo da cama do casal. Por lá, ela permanecia até 23 horas por dia. Em 25 de janeiro de 1978, Cameron disse para Colin que ele era um membro de uma organização secreta poderosa conhecida simplesmente como The Company. Segundo ele, a companhia tinha membros em todos os escalões do governo, indústria, aplicação das leis e tribunais. Eles escravizavam mulheres por diversão e lucro e usavam vigilância de alta tecnologia para rastreá-las o tempo todo para garantir que elas não escapassem ou informassem ao público, à polícia, enfim. Se tentassem, ela e sua família sofreriam retaliações dessa organização chamada The Company, a companhia. Cameron então mostrou para Colin um contrato de escravos, dando aí pleno direito, concedendo a Michael Powers, nome fictício que ele mesmo se deu, né, para pôr aí no contrato, controle absoluto aí sobre o corpo, a alma e qualquer bens que ela pudesse adquirir. O contrato foi assinado por Cameron e Colin e também pela Janice, que se autodenominou Janice Powers, como testemunha. De acordo com o mesmo documento, Colin recebeu uma coleira e o nome de escrava K. Somente a letra K. Então, gente, imagina o medo dessa menina. Ela assinou um contrato permitindo ser abusada por medo de uma organização secreta matar ela ou a sua família, enfim, uma loucura. A partir daí, o casal violentou intimamente a Colin durante sessões de tortura e sempre que eles quisessem. O Cameron confeccionou uma nova caixa de madeira para Colin ficar presa, né? Às vezes, ele dormia com a Colin e a sua esposa na cama ao mesmo tempo e forçava a Colin, gente, a fazer sexo oral na Janice. Enquanto Colin sofria terrivelmente, as filhas do casal, nessa época eles já tinham 2 filhas, elas nem imaginavam o que acontecia na própria casa. Para elas, a Colin era uma empregada que limpava a casa e tomava conta delas. Colin disse que sua fé em Deus e crença em uma chance de fuga a ajudaram a sobreviver. Seu maior medo, que Cameron reforçava diariamente, era o da The Company. Para evitar punições dolorosas, a Colin tentava cumprir todos os seus mandamentos, o que mais tarde a levou a ser autorizada a sair para correr, trabalhar no quintal, cuidar dos filhos da família, e ela até chegou a ajudar o Cameron a construir uma espécie de masmorra subterrânea, pois a ideia dele era ter mais escravas no futuro. Mesmo com a porta sempre aberta, vizinhos e um telefone, a Colin nunca tentou escapar, pois, segundo ela tinha muito medo da The Company e isso a impedia, né, de procurar ajuda. Em 1980, a Janice começou a levar a Colin para bares lá em Red Bluff, onde a Janice bebia com ela e desabafava sobre os ciúmes que ela sentia pelo que o Cameron fazia e, como vingança, ela acabava, gente, pegando estranhos e dormindo com eles. Mais tarde, eles começaram a fazer a Colin pedir dinheiro nas ruas de algumas cidades próximas. Colin nunca tentou fugir ou chamar ajuda, pois ela acreditava que a The Company realmente estava a observando. No verão, a Colin foi autorizada a sair da caixa completamente, mas ela era obrigada a dormir no chão do banheiro, acorrentada. E aí, gente, que o mais inacreditável aconteceu. No final do ano de 1980, eles autorizaram a Colin a telefonar para sua família e dizer que ela estava trabalhando como babá para um casal legal que encontrou aí na beira da estrada. Imagina, 3 anos desaparecida, a menina liga, diz que sumiu porque arrumou um emprego e para os pais, tipo, estava tudo bem. Como ela já era adulta, né, quando ela sumiu, eles trataram não como um desaparecimento, mas como se ela tivesse ido embora porque ela quis, enfim.
Em março de 1981, algo ainda mais inacreditável aconteceu. Cameron levou a Colleen, gente, para visitar a sua avó e os seus pais. A Colleen pôde visitar sua família e até ficou sozinha com eles, mas ela não revelou sua situação devido aí aos seus medos das possíveis consequências. Sua família pensou que ela estava envolvida em algum tipo de culto ou seita por conta aí das roupas caseiras que ela estava usando, pela falta de dinheiro e ausência de comunicação durante todos esses anos. Então, eles não queriam pressionar ela, né, temendo que ela ficasse longe para sempre. Eles tiveram medo de fazer perguntas demais e ela nunca mais voltasse aí para visitar eles. No dia seguinte, a Colleen voltou para uma segunda visita aos seus pais, mas dessa vez o Cameron foi com ela e ela o apresentou como seu namorado para sua família. Eles chegaram até a tirar uma foto juntos. Depois aí dessa visita, né, eles voltam para casa do casal, mas o Cameron achou que ele tinha dado muita liberdade para a Colleen, então ele a trancou de novo na caixa de madeira. A caixa ficava embaixo, né, da sua cama, onde ele dormia, e ela permanecia lá por 23 horas ou mais, isso pelo menos nos próximos 3 anos. Para suas funções corporais, né, a Colleen usava uma espécie de penico que ficava dentro da caixa, ou seja, gente, ela realmente não saía da caixa para nada. O casal disse para suas filhas que a Colleen tinha ido embora. No entanto, quando as suas filhas iam para a cama, o Cameron tirava a Colleen da caixa para alimentar ela com restos de comidas e depois torturar ela. Ela não tinha permissão para fazer nenhum barulho, ela ficava naquela caixa com pouco ar para respirar e durante os verões as condições eram muito piores para ela, já que a temperatura na caixa subia aí para mais de 38 graus. Em 1983, ele terminou de construir aquela espécie de masmorra e mudou a caixa da Colleen para lá. Em maio de 1984, no entanto, Cameron ficou mais maleável novamente, né, e permitiu que a Colleen aceitasse um emprego de meio período como empregada de um motel, mas usando aí o nome de Kay Powers. E ela também começou a participar de cultos da igreja que a Janice ia. A Colleen padeceu horrendamente por 7 anos, até 1984. Nessa época, Cameron pediu para que Colleen fosse a sua segunda esposa, o que não agradou aí a Janice. A mulher logo mudaria seus conceitos sobre o próprio marido. Até que um dia a Janice procurou a Colleen no seu trabalho e disse para ela para que ambas fugissem. A Colleen não sabe o que motivou a Janice a fazer isso, se foi por ciúmes ou se o Cameron fez ou falou algo que fez ela temer pela sua vida. A Janice, ou Janice, né, gente, eu tô falando Janice o vídeo inteiro, né, mas provavelmente a pronúncia é Janice, mas agora eu vou seguir com Janice. Vou seguir aí falando em português mesmo. A Janice conta que aquela história da organização The Company, não sei por que eu tô fazendo isso. A Janice conta que aquela história da organização da The Company era uma mentira. Ela rasga o contrato de escrava de Colleen, né? E as duas fogem. A Janice foi para a casa dos seus pais e a Colleen foi para a rodoviária. Lá, ela ligou para os seus pais e pediu ajuda. A Colleen também ligou para o Cameron dizendo que estava indo embora e, segundo ela, o Cameron chorou bastante. Ela se importar em ligar para ele fez o júri posteriormente levantar a questão aí da síndrome de Estocolmo. Enfim, não sabemos, mas ela finalmente ganhou a sua liberdade. Meu primeiro sentimento foi que eu estava livre. Me reuni com a minha família, eu estava tão cheia de alegria, relembrou a Colleen. Eu não sei se a Colleen sofria da síndrome de Estocolmo, que é quando uma vítima de uma agressão desenvolve simpatia pelo seu agressor. É o caso do oprimido que se identifica emocionalmente com o opressor, do abusado que defende seu abusador, ou do refém que passa a sentir compaixão pelo seu sequestrador. Não sei se foi isso que aconteceu com a Colleen, mas ela concordou com a Janice de não ir à polícia. E as duas não iriam denunciar o Cameron, elas iam dar uma chance de ele se reformar, de se tornar uma pessoa melhor, sem precisar aí ser preso pelos seus crimes. Depois de 3 meses, foi a Janice que decidiu denunciar o marido à polícia. Não se sabe o que levou ela a fazer isso.
se foi aí uma tentativa de limpar sua consciência, mas ela estava na igreja com o seu pastor quando ela ligou para a polícia. A polícia foi até a igreja, a Janice começou a contar tudo, porém a polícia viu que aquilo era algo muito sério, então eles decidem ler os direitos da Janice. Nesse momento, a Janice parou de falar e não queria falar mais nada. Os policiais, vendo que o que ela tinha a dizer era grave e que eles precisavam prender o Cameron, eles então conseguem uma imunidade total para Janice depor contra o Cameron. Tipo uma delação premiada, sabe? Ela contou tudo e não foi responsabilizada por nada. E a Janice contou tudo mesmo, tudo sobre o sequestro de Colin e tudo que eles fizeram com ela. E contou também sobre o assassinato da primeira vítima, ou seja, gente, a Colin não tinha sido a primeira escrava que o Cameron tinha tentado fazer. Antes dela, teve uma outra vítima. A primeira vítima de Cameron foi uma menina chamada Mary Elizabeth Spanhank. E a história dela é impressionante e sobrenatural. Eu vou contar a história dela completa no próximo vídeo. Mas já adianto para vocês que ela, buscando por justiça, mesmo depois de morta, começou a aparecer aí para uma família, para uma mãe e para uma filha. Então, essa mãe e essa filha começaram a ver ela, e aí que o mistério dela começou a ser desvendado. Começaram a ver aí o espírito dela. É uma história realmente muito impressionante que eu vou trazer aqui para o canal. Cameron Hooker foi acusado apenas pelos crimes cometidos contra Colin Stan. Em 31 de outubro de 1985, ele foi considerado culpado de 10 acusações criminais e condenado a uma pena de 104 anos de prisão. Apesar da pena longa, o Cameron, em 2015, se tornou elegível para liberdade condicional. Esse pedido foi negado, mas por conta da idade e novas leis lá dos Estados Unidos, o Cameron está em um processo tentando sua liberdade condicional, mas por enquanto ele segue preso. Vamos torcer para que ele continue nessa situação, né? Que ele continue preso e não consiga aí a sua liberdade condicional. Bom, a principal vítima da história, Colin Stan, ficou com sequelas irreparáveis. Ela tem dores crônicas nas costas e nos ombros como resultado do seu confinamento no caixão. Sua narrativa de sobrevivência foi ilustrada em 2016 no filme A Garota na Caixa, do diretor Stephen Camp. Colin estudou contabilidade, se casou 4 vezes e teve uma filha. Ela também se juntou e se voluntariou para o Reading Women's Refuge Center, uma organização para ajudar mulheres vítimas de abuso. Janice voltou ao seu nome de solteira, passando a ser Janice Lashley, e ela se tornou assistente social e trabalhou como profissional de saúde mental. Ela continuou na Califórnia com suas 2 filhas e seguiu com a sua vida de uma forma bem discreta. Uma das coisas que mais pegam sobre esse caso, gente, é que a Janice não foi responsabilizada por nada do que aconteceu com a Colin, tanto por ela ter feito o acordo, né, para testemunhar contra o Cameron, tanto por muitos a considerarem também uma vítima nesse caso. Mas deixa aqui nos comentários sua opinião, você acha que a Janice era culpada ou uma vítima nesse caso? E essa foi a história impressionante de Colin Stan, que ficou 7 anos sequestrada por Cameron Hooker. Como eu disse, ela não foi a primeira vítima dele. No próximo vídeo, vamos conhecer a história de Mary Elizabeth Spanhank. Curte o vídeo se você gostou da forma como eu contei essa história, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, tchau!